Bom dia, queridos alunos! Como lhes prometi na aula passada, hoje a gente vai só trabalhar com a equação de Nernst, porque são muitas aplicações e segue sempre o mesmo modelo. Então, nós vamos ver a aplicação da equação de Nernst, não só para o cálculo do potencial fora das condições padrão, mas também para medir potencial de célula que não está nas condições padrão. E essa característica nos permite utilizar o sistema da pilha de Daniell, por exemplo, para fazer uma espécie de titulação eletroquímica, que a gente chama de potenciometria. A gente consegue medir concentração de soluções utilizando a célula galvânica. Do mesmo modo, vamos conhecer ou relembrar o que são pilhas de concentração e vamos ver como funciona o pH-metro, aquele aparelho elétrico, eletrônico, para medir o pH. Mas vocês já foram avisados que quem não domina os requisitos matemáticos de logaritmo e potência de 10 vai ficar em apuros. A gente sabe que as calculadoras modernas podem substituir o nosso conhecimento, porém nem todo concurso permite o uso de calculadora. Então, o ideal é que você saiba manejar todas as regras de logaritmo e utilizar bem potência de 10. Então, vejamos. A equação de Nernst, ela é usada quando a célula galvânica ou apenas uma das semicélulas não está no estado padrão, aquele feito a 25 graus Celsius, um ATM com solução a 1 mol por litro. Então, nós vamos calcular qual vai ser o potencial da célula, que será diferente do potencial padrão que a gente calcula usando as tabelas. Já sabemos que para não usar log neperiano, usamos essa expressão aqui, porque trabalhar com log na base 10 é mais simples. Então, esse número 0,0592, mais ou menos, tem que estar memorizado aí na cabeça de vocês. E já sabemos que o Q é o nosso coeficiente relacionando as concentrações dos íons nas soluções das duas semicélulas. Já sabemos disso, vimos na aula passada. Lembrando que esses números são considerados constantes, porque estamos trabalhando na temperatura fixa de 25 graus Celsius, que obviamente entra na equação como 298 Kelvin, multiplicado pela constante universal dos gases, dividido pela constante de Faraday. E N é o número de elétrons envolvido no processo, certo? Na equação global, certinho? Então, lembrando que o Q nada mais é do que a constante de equilíbrio, ou seja, a concentração dos reagentes elevado a seus respectivos coeficientes estequiométricos. Bom, veja, nós estamos trabalhando com equilíbrio químico. As equações, as semi-reações das pilhas, elas são reversíveis. Tanto é que a gente pode usar tanto no sentido da oxidação como no sentido da redução. Elas são reversíveis, por isso a equação trabalha com a constante de equilíbrio, certo? Depende da temperatura que nós estamos fixando em 25 graus Celsius. Lembre-se, na expressão da constante de equilíbrio, não entra o solvente, por exemplo, todas as soluções são aquosas, então nada de concentração da água. E também não tem como medir concentração dos eletrodos, dos sólidos. Então também só vai entrar na conta a concentração dos íons, ok? E caso estejamos trabalhando com soluções muito diluídas, a gente pode substituir a constante de equilíbrio por α² vezes a molaridade, lembra disso? Então, isso também é uma possibilidade no lugar de Q, escrever α² sobre M, ou se o eletrólito é forte, a gente também pode substituir pela fórmula α² vezes a molaridade dividido por 1 menos α. Só estou recordando algo que vocês já conhecem. Então, vamos às aplicações da lei de Nernst. Primeiro, aquele que a gente viu na aula passada, vamos rever, tá? Só para colocar as coisas todas juntas. Então, o primeiro uso é saber qual vai ser o potencial de uma pilha
caso as soluções não estejam na concentração padrão de 1 mol por litro. O exemplo que eu trago aqui é a pilha estanho-prata. Como ele deu a anotação científica, para a gente fica muito fácil de ver que eu vou ter o estanho oxidando e a prata reduzindo, certo? E ele dá as concentrações das soluções. Veja, para o estanho está 0,15 mol por litro e para a prata 1,7 mol por litro. Um está abaixo da condição padrão e o outro está acima da condição padrão, né? 1,7. E dá também os dados de potencial padrão, aquele da tabela padrão, de redução dos dois elementos, né? Do estanho e da prata. Então, vamos recordar como é que a gente trabalha? Bom, lembre-se que eu preciso ter atenção com o número de elétrons envolvidos. Então, eu não posso fugir dessa etapa. Eu tenho que avaliar a oxidação e a redução e verificar a quantidade de elétrons envolvidos. Nessa reação, são 2 elétrons e eu tive que dobrar a equação toda de redução da prata, certo? E aproveitei e calculei o potencial padrão, porque essa informação também entra na equação de Nernst, certinho? Então, montagem da equação de Nernst para esse problema vai incluir o que, a constante de equilíbrio, utilizaremos a concentração do estanho, que é produto no numerador, e a concentração da prata, que é reagente, no denominador, sempre verificando que a concentração da prata ao quadrado por causa do coeficiente estequiométrico. Então, tudo pronto? Agora é só fazer a conta. Então, vamos lá. Qual vai ser o potencial dessa pilha totalmente fora dos padrões? 0,94, potencial padrão que ela teria se as concentrações fossem 1 mol por litro. O fator do Nernst, da equação de Nernst, divididos por 2, porque o número de elétrons envolvidos são 2. E aqui o log da constante de equilíbrio, que eu coloquei já os valores, 0,15 a concentração do estanho, 1,7 ao quadrado a concentração da prata. O que eu fiz? Essa conta não é simples, eu realmente fiz na calculadora. E eu dei sorte, porque olha o valor que deu, 0,05. Log de 0,05 não é difícil de fazer. Eu só tenho a informação do log de 2, né? 0,301. Esse número, em geral, aparece como dado do problema. Às vezes, ele dá o log de 5, mas normalmente não dá. Então, nós vamos manipular esse número, 0,05, para que ele me dê a possibilidade de calcular o log. 0,05 não é 5 vezes 10 a menos 2? E 5 não é 10 sobre 2? Então, eu substituo 10 sobre 2 e eu vou ficar com 10 a menos 1, divididos por 2. Então, no lugar de 0,05, eu vou escrever 10 a menos 1, divididos por 2. Aplicando uma das grandes propriedades de log, que é o log da divisão, né? É o log do numerador menos o log do denominador. Então, tá lá, log de 10 a menos 1 menos o log de 2. Bem simples, né? Log de 10 a menos 1 é menos 1. Log de 2 é 0,301. Então, agora é só fazer a conta. Vocês viram que eu dividi aqui o 0,0296? É a divisão entre 0,05 divididos por 2 aqui? Tá? Só para adiantar, eu já fiz a divisão. E aí foi só substituir os valores, tomar muito cuidado com os sinais, porque aqui é menos 1, menos 0,301, tá? Aí quando multiplica, primeiro eu multiplico esses dois aqui, vai ficar positivo, e depois eu faço a soma. Muito cuidado com as equações. Não se esqueça que multiplicação e divisão se faz antes de soma e subtração, tá? A segunda aplicação é quando você utiliza apenas uma das semicélulas fora do padrão. E a outra semicélula, você usa uma célula padrão. Qual célula padrão mais indicada?
A de hidrogênio. Por quê? Porque tem potencial zero e aí a conta fica mais fácil. Então, imagine que eu tenha a célula de hidrogênio, o eletrodo aqui, padrão, potencial zero. Ou seja, 25 graus Celsius, 1 atm, concentração da solução em H+, 1 mol por litro. Então, o meu problema está aqui, ó. Qual o potencial de redução de uma meia pilha composta de um fio de cobre imerso em sulfato de cobre, 2 vezes 10 a menos 4 molar. Então, o problema é na semicélula do cobre, tá certo? Leia com atenção. Qual o potencial de redução de uma meia pilha composta de um fio de cobre imerso em CuSO4, 2 vezes 10 a menos 4 molar? Ele só quer o potencial da semicélula de cobre. Então, a outra semicélula mais indicada é o padrão de hidrogênio. Como fazer? Do mesmo jeito. Eu vou usar o padrão de hidrogênio com DDP 0 para construir todo o meu raciocínio. Então, veja, o hidrogênio tem potencial zero. O cobre tem potencial positivo para a redução. Então, é óbvio que ele vai reduzir, tá certo? Então, o cobre reduz, o hidrogênio oxida. Entenderam meu raciocínio? Se ele tem potencial positivo para reduzir frente ao hidrogênio que tem potencial zero, ele tem um potencial maior para reduzir. Então, ele vai reduzir. E, logicamente, o hidrogênio vai oxidar. Verificaram que eu multipliquei essa equação aqui por 2 para poder equivaler os elétrons doados e os elétrons recebidos? Verificaram isso? Isso é importante. Aquela letra N da equação de Nernst tem que ser bem feita. E óbvio que o cálculo, lembra que eu falei que era para ficar mais fácil? Vê se não ficou mais fácil usando o padrão de hidrogênio. O da DDP é 0,34 volts, positivo, porque é uma pilha, é um processo espontâneo. Superado esse momento, o que a gente precisa agora? A equação de Nernst, não é isso? Vamos montar a equação de Nernst. Como é que fica a nossa equação de Nernst para este problema? O número de elétrons, então, são 2, e a constante de equilíbrio, então, será concentração de hidrogênios ao quadrado, dividido pela concentração de íons cobre elevado a 1. Mas, olha que moleza, esse eletrodo aqui não está padrão. Você não sabe que o estado padrão, a concentração dos íons é 1 mol por litro? Então, esse valor será 1. Simples assim. Simplificou bastante a nossa conta, né? Então, é só colocar os valores. Então, qual vai ser o potencial desta semipilha, dessa semicélula, só a célula de cobre? 0,34, que é o valor padrão, menos a conta de Nernst. 0,0592 divididos por 2, no 2 elétrons, e aqui o log da constante de equilíbrio, 1 sobre 2 vezes 10 a menos 4. Trabalhar com log. Eu botei em azul para dar um destaque de vamos treinar a trabalhar com log. 0,034, fiz a divisão aqui por 2, já deu 0,0296. Qual é a propriedade logarítmica aplicada aqui? Log de uma fração é o log do numerador menos o log do denominador. Quanto é log de 1? Log de 1 é 0, certo? Então, vai ficar menos log de 2 vezes 10 a menos 4. Aí eu vou aplicar outra propriedade do logaritmo. Qual é? Log da multiplicação. É o log do 2 mais o log de 10 a menos 4. Mas eu não posso me esquecer desse sinalzinho menos aqui, tá? Cuidado com as contas. Então, vamos. 0,34 menos 0,0296 e eu fiquei com essa conta aqui. Quanto é log de 2? 0,301. Quanto é log de 10 a menos 4? Menos 4. Cuidado com aquele sinalzinho, ele não pode sumir. E aí faz a conta, deu 0,23 volts.
Diminuiu um pouquinho porque está mais diluída a solução, tá certo? Outra aplicação da lei de Nernst, como eu falei para vocês, é determinar a concentração de uma solução desconhecida. Você tem uma solução com íons prata. Você monta uma pilha de Daniel, coloca um eletrodo de prata, do outro lado você coloca o eletrodo padrão de hidrogênio, como a gente acabou de ver, e faz o cálculo da concentração. Como? Observa a DDP. Quanto deu a DDP? Tá certo? Vejamos. Determine a concentração da solução de uma semicélula de prata que apresenta potencial de redução 0,6218 volts. Você sabe que se estivesse no estado padrão, daria 0,8. Se está dando 0,6218, está dando um valor menor, é porque não está na concentração padrão, correto? Mas o raciocínio é o mesmo. Nós vamos primeiro observar as semi-reações, depois vamos ver quantos elétrons envolvidos, qual o potencial, tudo igual. Só que nesse caso, nós não vamos usar a equação, o potencial de 0,80, porque essa célula não está usando a semicélula de prata a 0,80, certinho? Ela está usando a semicélula a 0,6218, ok? Muito bem. E como é que fica a nossa equação de Nernst? Você já sabe? Já sabe montar sozinho? Ah lá, 2 elétrons, né? Eu tive que dobrar essa equação para ficar com o mesmo número de elétrons da oxidação do hidrogênio, certinho? Vocês repararam que é uma oxidação e uma redução? Por que eu sei disso? Porque olha aqui. Quem tem maior potencial de redução? Não é a prata? A prata tem potencial de redução de 0,80. O hidrogênio, potencial 0. Quem tem maior potencial de redução? Manda. Então, a prata vai reduzir e o hidrogênio será obrigado a oxidar, correto? Quanto à equação de Nernst? No numerador, a concentração de hidrogênio ao quadrado. No denominador, a concentração de prata, que é o que ele está pedindo, ao quadrado. Agora é só substituir pelos valores. É o potencial fora do padrão. Ele me disse 0,6218 volts. É 0 o potencial padrão da semicélula de prata frente ao eletrodo padrão de hidrogênio. Tanto é que está aqui na tabela de potencial padrão, certo? 0,0592 divididos por 2 elétrons em cada semicélula, 2 são doados, 2 são recebidos. E aqui, qual é a concentração do íon hidrogênio? Não estou usando o potencial, a semicélula, o eletrodo padrão de hidrogênio? Então, a concentração de hidrogênios é 1. Certo? Então, eu fiquei com 1 sobre Ag ao quadrado, que eu fiz um truque aqui, em vez de deixar no denominador, passei para o numerador, invertendo o sinal da potência. Esse foi só um caminho, gente. Você podia fazer por outro caminho. Você podia aplicar a propriedade logarítmica da divisão. Logaritmo de 1 menos o logaritmo da concentração de prata ao quadrado, como a gente fez no exercício anterior. Eu só estou mostrando um outro caminho. Só isso. Vai dar o mesmo resultado. Não tem nenhum erro aí, não. Só um truquezinho. Eu não dividi. Tá vendo que eu não dividi o 0,592 por 2, por quê? Quanto é log da concentração de prata ao quadrado? Não é elevado a menos 2, não é menos 2 vezes o log da concentração de prata? Eu deixei ali de propósito, para poder cortar, fazer uma conta mais simples, tá certo? Bom, agora sim. Olha lá. Só estou te mostrando o que foi que eu fiz, tá? Que podia ser feito dessa maneira, como a gente usou
essa técnica no exercício anterior ou usar essa técnica que eu usei aqui, fazendo log da concentração de prata elevado a -2. Qualquer dos dois caminhos serve. Então, vamos lá. Passei o 0,80 para lá, diminuindo, deu menos 0,1782. O 0,0592 repetiu, vezes o log da concentração de Ag+. Tudo certo? Acompanharam? Muito bem. Agora passa o 0,0592 para lá, dividindo, deu 3. Então, log da concentração de Ag+ é igual a -3, tá certo? Se você conhece bem as propriedades de log, você sabe que se o log de um número dá -3, qual é esse número? 10 elevado a -3, certinho? Então, a concentração de Ag+ é 10 elevado a -3 mol por litro. Mais uma aplicação da lei de Nernst. Como eu disse para vocês, a gente consegue medir a concentração da solução problema. A gente acabou de ver isso com a semipilha de prata. Nós usamos naquele exercício o eletrodo padrão de hidrogênio. Nesse, nós não vamos usar o eletrodo padrão de hidrogênio. Serão 2 eletrodos fora da concentração padrão. Só que um eu conheço a concentração e o outro não conheço. Então, ele diz assim, ó, a DDP medida para uma pilha de Daniell de níquel e alumínio deu 1,48 volts. Sabendo que a concentração da semicélula de níquel está a meio mol por litro, então, ou seja, um lado eu conheço a concentração, calcule a concentração da outra semicélula, da semicélula de alumínio. Então, agora não é eletrodo padrão de hidrogênio e eletrodo problema. É semicélula de níquel, que eu conheço a concentração, semicélula de alumínio, que eu não conheço a concentração. Mas isso vai fazer diferença? Claro que não. A gente vai montar a equação do mesmo jeito. Eu vim aqui na tabela e verifiquei que o alumínio tem potencial de redução menor do que o níquel. Quem tem maior potencial de redução é o níquel. Então, quem é que vai reduzir? O níquel. Então, o alumínio vai oxidar, certinho? Então, vamos fazer a equação correta. Ah lá, inverti a equação do alumínio e mantive a equação de redução do níquel, mostrando claramente que o alumínio vai oxidar e o níquel vai reduzir. E aproveitei e fiz o ajuste para o número de elétrons. Multipliquei a equação do alumínio por 2 e multipliquei a equação do níquel por 3. Agora, eu tenho bem definido que serão 6 elétrons para essa célula eletroquímica. 6 elétrons doados, 6 elétrons recebidos. Tudo bem até agora? Aproveitei e inverti o sinal do potencial do alumínio para poder calcular o valor do potencial se essa célula estivesse no estado padrão. Então, já aproveitei e fiz tudo de uma vez. Verifiquei quem oxida e quem reduz, verifiquei o número de elétrons envolvidos e verifiquei o potencial padrão para essa célula. Tenho quase tudo que eu preciso para a equação de Nernst, certo? Aqui, a equação de Nernst. Então, o que ficou faltando foi definir o log da constante de equilíbrio. Muito cuidado quando montar a constante de equilíbrio. No numerador entra a concentração dos íons alumínio elevado ao quadrado, concentração dos produtos. E no denominador entra concentração de níquel elevado ao cubo, concentração dos reagentes. Pronto, agora é encarar e fazer conta. Vamos lá. Potencial real, 1,48 volts, porque ele me disse isso. Potencial padrão,
1,44, porque eu tive que fazer esta pesquisa antes de começar a fazer a equação de Nernst. 0,0592 divididos por 6, porque são 6 mols de elétrons envolvidos na reação. E o log da constante de equilíbrio. O que eu não sei é a concentração de alumínio, porque a concentração de níquel está aqui, meio mol por litro. Meio mol elevado ao cubo. É encarar. Passei o 1,44 para lá subtraindo, dividi o 0,0592 por 6 e vou cuidar do log. Log de uma fração é o log do numerador menos o log do denominador. E ao fazer isso, já usei a segunda propriedade. Log de uma potência é a potência vezes o log da base, certo? Então, log de concentração de alumínio ao quadrado é 2 vezes o log da concentração de alumínio. Log de 0,5 ao cubo é 3 vezes o log de 0,5, tá certo? Como eu não tenho o log de 5, eu só tenho o log de 2, eu vou fazer um truque. Meio, não é 1 sobre 2? Aplica o log de 2 elevado a menos 1. Podia fazer também log de 1 menos o log de 2. Qualquer caminho, desde que você use as propriedades corretas de logaritmo. Então, log de meio dá menos 0,301, tá certo? Por quê? Porque é 2 elevado a menos 1. Então, o log vai ficar com o sinal negativo. Agora que eu já defini isso, eu vou continuar a conta. Veja, passei o 0,00987 para cá, dividindo. Atenção com o sinal de menos. Deu menos 5,066, igual ao 2 vezes o log da concentração de alumínio, menos 3 vezes aquele valor que a gente calculou ali no cantinho em azul, menos 0,301. Olha que a multiplicação, menos com menos, dá mais. 3 vezes 0,301, 0,903. Passei o 0,903 lá para o outro lado, subtraindo, tá certo? E dividi por 2. E aí, fiquei com o resultado de que o log da concentração de alumínio é menos 2,984. Esse número não é muito perto de 3, menos 3? Então, se o log é menos 3, o número é 10 elevado a menos 3. A mesma coisa que eu fiz lá em cima, certo? Mesmo raciocínio. Só para ver se você está aplicando seus conhecimentos de log de forma correta. Então, a concentração do alumínio nessa semicélula é de 10 a menos 3 mol por litro. Viram? Tanto posso usar a semicélula padrão de hidrogênio como referencial, como posso usar qualquer outra semicélula. A equação de Nernst, ela é muito útil em potenciometria, ou seja, dosar, determinar a concentração de uma solução desconhecida. É bem interessante essa técnica. Ela é até melhor do que titulação. Então, usando o eletrodo padrão de hidrogênio, nós encontramos uma outra aplicação, medir a quantidade de H+ dentro de uma solução, ou seja, indiretamente medir o pH. É o que a gente chama de pHmetro. É um equipamento que usa o conceito básico de pilha, coloca a solução desconhecida, uma solução ácida ou uma solução básica, não importa, porque nós vamos medir a concentração de H+, certo? Pela mesma técnica que nós fizemos para calcular a concentração de prata e de alumínio nos exercícios anteriores. Quer ver? Calcule o pH de uma solução problema sabendo que uma pilha formada por um eletrodo de hidrogênio
Se a pressão está a 1 atmosfera, é um eletrodo quase dentro do padrão, mas não é o eletrodo padrão, tá certo? Ele não, em momento algum, ele diz que o eletrodo de hidrogênio é padrão. Imerso na solução problema. Opa, então já vi que não, né? Então o eletrodo de hidrogênio agora é o problema, não é o padrão. E ele está interligado a um eletrodo padrão. Agora sim, o outro lado é um eletrodo padrão de cobre. Essa pilha, onde um lado é cobre padrão, 1 mol por litro, e o outro lado é um eletrodo de hidrogênio fora do padrão, deu uma diferença de potencial de 0,5 volts. Tá? E aí ele dá aqui o potencial de redução do cobre, então não tive que recorrer à minha tabela de potenciais. Já sabe como vai resolver? Adivinha qual é a primeira etapa? As semi-reações, definir quem oxidou, quem reduziu e qual é o potencial padrão, ou seja, qual seria o valor se estivesse tudo dentro do padrão. Então, se o potencial do cobre é mais 0,34, ele tem potencial sim para reduzir. Logo, o hidrogênio vai oxidar, correto? Viu o ajuste dos elétrons? 2 elétrons do cobre, 2 elétrons doados pelo hidrogênio, 2 elétrons recebidos pelo cobre, então N já está definido. E o potencial padrão, a gente sabe que o potencial padrão para o hidrogênio é 0, então o potencial padrão ali vai ser mais 0,34 e 0 dá mais 0,34. E a equação de Nernst? O que a gente tem que cuidar? Da constante de equilíbrio, né? Ali é que fica o detalhe que você tem que cuidar. Como é que fica a nossa constante de equilíbrio? Produtos, só o hidrogênio e, mesmo assim, elevado ao quadrado. Reagentes, só o íon cobre elevado a 1 mesmo. Pronto! Vamos calcular. Quem nós vamos calcular dessa vez? Dessa vez, ele quer o pH. Certo? Então, ele quer a concentração de hidrogênio. Você sabe a concentração de cobre? Eu sei. Ele me disse que o eletrodo é padrão. Então, qual é a concentração de um eletrodo, da solução de um eletrodo padrão? Não é 1 mol por litro? Viu como é simples? Eu agora estou procurando a concentração de H+. Lá no outro, eu queria a concentração do Ag+, com o eletrodo padrão, concentração 1. E assim nós vamos usando a equação de Nernst. Vamos embora lá. Ele disse que o eletrodo deu um potencial de 0,5 volts. Nós vimos que o potencial padrão é 0,34. Nós vimos que o número de elétrons era de 2 mols de elétrons, certo? Aqui, numerador é o que a gente quer. O denominador é 1, então nem vou colocar na equação. Log de concentração de H+ elevado ao quadrado, certinho? Bom, vamos continuar. Apliquei com a propriedade logarítmica, né? Multipliquei por 2 aqui na frente, 2 vezes o log de H+, passei o 0,34 para lá, subtraindo, e depois dividi. Ah, olha o truque, eu esqueci, ó. Cortei 2 com 2 aqui para ficar mais fácil. Dividi por 0,0592 e fiquei que a menos log de H+, ó o sinal de menos aqui, ó. Menos log de H+ é igual a 2,7. Não sei se você se lembra, mas menos log de qualquer coisa é o pH. Menos log de H+. pH, definição de pH. Então, tá a resposta aqui prontinha pra gente. Esse é o funcionamento do equipamento que a gente chama de pHmetro. Você coloca um eletrodo padrão, coloca um eletrodo de hidrogênio fora do padrão, coloca uma solução lá desconhecida, você não sabe a concentração, e mede a voltagem e depois calcula usando a equação de Nernst. É óbvio que os aparelhos de pH já vêm calibrados, isso é muito interessante, né? A leitura já vem com o valor que você
que você interpretaria. O aparelho tem uma placa de computador que já te dá o resultado nesses valores de pH. Em vez de te dizer o potencial da pilha formada, ele já dá o resultado em pH. É bem mais fácil, né? Mas o conceito, como funciona, é assim. Aqui só para dizer que agora quem está fora do padrão é esta semicélula, porque essa daqui está no padrão, ele avisou, eletrodo padrão de cobre. E por último, vamos falar de um conceito muito interessante. Pilha de concentração. Como o nome está dizendo, é uma pilha que se forma porque há uma diferença de concentração. Olha para essa figura. Eu tenho eletrodos de cobre dos dois lados da pilha. Eu tenho soluções de sulfato de cobre dos dois lados da pilha. Então, eu tenho duas semicélulas iguais, quase iguais. Olha a concentração da primeira célula, olha a concentração da solução da segunda célula. Essa diferença de concentração é suficiente para criar uma DDP, criar uma diferença de potencial entre as duas semicélulas. Não importa se alguma delas está no estado padrão ou se nenhuma está no estado padrão. Importa é que haja diferença de concentração entre as soluções. Por isso que se chama pilha de concentração, tá? Isso é muito comum, muito mais comum do que você imagina. Sabe o encontro da água do mar com a água do rio? Pois é, uma mais concentrada, outra mais diluída. Os equipamentos metálicos que se localizam nessas regiões sofrem uma oxidação maior do que aquela que está só num ambiente, por causa da diferença de concentração entre as soluções. Sabe aquelas pilhas que a gente faz de feira de ciência, que você coloca dois pregos num limão e a lâmpada acende? Pois é uma diferença mínima de concentração dentro do próprio limão. Uma região com mais ácida, uma região menos ácida, uma região com mais carga iônica, outra uma região com menos carga iônica, é o suficiente para gerar uma pequena, leve DDP, tá bom? Então, qual é o segredo? Agora sim. E agora? Eu tenho duas soluções iguais, dois eletrodos iguais. Afinal de contas, quem vai oxidar e quem vai reduzir? É muito interessante. Veja, a reação de redução faz a concentração de íons cobre diminuir na solução. Já a reação de oxidação faz a concentração de íons cobre aumentar dentro da solução, correto? Então, na hora de montar a constante de equilíbrio, você tem que ter muito cuidado. Veja, aqui está mais concentrado, aqui está mais diluído. A tendência é que haja um equilíbrio, que as duas soluções fiquem na mesma concentração. Então, eu vou ter aqui a necessidade de diminuir a concentração e aqui a necessidade de aumentar a concentração dos íons cobre. Qual é a reação que faz a concentração de íons cobre diminuir? É a redução. E qual é a semi-reação que faz a concentração dos íons cobre aumentar? A oxidação. Então, a célula mais concentrada vai realizar reações de redução. E a célula com uma solução mais diluída vai realizar reações de oxidação. Assim, essa concentração de íons cobre vai diminuir, vai ficar cada vez menor. Assim, a concentração dessa solução vai aumentar em íons cobre quando equilibrar, quando elas estiverem na mesma concentração, a pilha para de funcionar. Interessante, né? Muito bem. Então, é esse o cuidado que eu peço na hora de montar
a constante de equilíbrio. Quantos elétrons envolvidos na reação? 2, né? E qual o potencial padrão? 0. Se essas duas soluções estivessem no padrão, as duas soluções estariam iguais. Qual é a diferença de potencial entre duas células padrão iguais? 0. Só existe potencial porque estão em concentrações diferentes. Então, este valor aqui é 0. Esse é o valor que seria no estado padrão dos dois lados. Tá certo? Muito bem, então vamos lá. Então, a solução mais concentrada tenderá à redução, a solução mais diluída tenderá à oxidação. Para quê? Para que essa concentração diminua, para que essa concentração aumente até chegar no equilíbrio. Então, veja, aqui é 0, aqui são 2, e aqui você vai botar a concentração da solução mais diluída, aquela que tende a oxidar, e aqui você vai botar a concentração da solução mais concentrada, aquela que tende a reduzir. Simples assim. Então, é só substituir. Qual vai ser o potencial da pilha? Aqui é 0, aqui é 0,92 dividido por 2, log da concentração mais diluída, 10 a menos 3, que eu já troquei, aqui está 0,001, né? Eu já botei em potência de 10, porque logaritmo é mais fácil em potência de 10, e aqui em vez de 0,1, eu já botei 10 a menos 1, que é para trabalhar com potência de 10, log de 10 a menos 2, quanto é log de 10 a menos 2? Menos 2. Pronto, está aqui o resultado, cortei 2 com 2. Potencial aqui é menos, aqui também é menos, então ficou mais 0,0592 volts. E tem que ser positivo, né? Porque se não for positivo, não é pilha, não é espontâneo. Gostaram? Viu como a gente pode aplicar a equação de Nernst para diversas situações, sempre usando o mesmo princípio, o mesmo conceito? Ver as concentrações fora do estado padrão. Eu posso comparar uma semicélula no padrão com qualquer outra semicélula. Eu posso trabalhar com as duas semicélulas fora do padrão, tá? Basta ter o cuidado de verificar qual é o potencial, se fosse no estado padrão, quantos elétrons estão, e muito cuidado quando montar a constante de equilíbrio. Beleza? Queridos, tem uma lista de exercícios muito boa lá, com diversos exercícios, inclusive de concursos militares. Qualquer dúvida, coloca lá no fórum que eu respondo, tá bom? Tchau, queridos. Bons estudos!